precisamos investigar as mulheres, os filhos, acho que todos os parentes dos ministros do STF, não é mesmo? Ou a gente vai ficar... São intocáveis. Intocáveis. Ministros são intocáveis. Com essa composição horrorosa que a gente tem hoje no Senado, ninguém toca nesses caras. Puta, mas isso me dá um nojo. Isso me dá um nojo. Esses caras estão afundando o Brasil em crimes bilionários. Sem falar os atentados contra a humanidade. Prisão de... o Marcelo epiléptico lá de Minas Gerais. A gente tem a dona Iraci, dona Jupira, Clériston, todo mundo. A gente fala tanto disso aqui. E eu quero aproveitar, já que a gente traz esse lado cruel do Supremo Tribunal Federal, acho que não tem ninguém melhor que a nossa querida advogada Carol Siebra para abrir um pouco essa questão para a gente, atualizar a gente sobre a pauta da ASFAV e algum caso recente que a gente precisa falar. Queria agradecer demais, Carol. Você sempre solícita, sempre junto conosco. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, obrigada e bom dia para os colegas, né? Gustavo, Rafael e você, Marcos, que é um querido. Carol, eu quero começar perguntando para você como que a ASFAV encara a negociata macabra que está acontecendo entre Supremo Tribunal Federal, Hugo Mota Alcolumbre, PT e a galera que comanda o estamento do sistema de justiça brasileiro. Inicialmente a gente tem que trazer que é imoral, né, o que eles estão fazendo. Dizer que o STF tem negociado com o parlamento é, assim, uma falta de vergonha, né? Isso não deveria nem ser noticiado. Porém, o que a gente está atento às análises, né, dos projetos que buscam trazer essas pessoas de volta para casa, mas relembrando que a ASFAV é integralmente apoiadora da anistia total, ampla e restrita. Porém, a gente também não pode fechar os olhos para que se venha um projeto em que as pessoas sejam devolvidas para suas casas e para suas famílias. E nisso a gente tem que pedir encarecidamente, como a gente vem fazendo desde 2023, é que as famílias tenham voz nessas negociações, porque não tem como eles negociarem a vida das pessoas que eles já prejudicaram, essas pessoas já pagaram mais do que deveriam pagar, sem com que as famílias e essas pessoas mesmo estejam diante da mesa, sentados à mesa, para negociar e saber o que é melhor para eles. Porque o que a gente tem visto no Congresso é que quem fala muito sobre os casos de diminuição de pena, disso, daquilo outro, não conhece o processo em si. Não sabe que essas pessoas foram, a maioria, presas sem prova, que não existe sequer uma agulha contra elas. E agora você vai querer continuar criminalizando eles e diminuir a pena que eles nem deveriam ter? Então, a gente tem que ter uma cautela nisso. Sabemos que a devolução dessas pessoas para casa é urgente e a gente precisa conversar com todos para poder entender o que está acontecendo. Excelente. Gustavo, tem uma pergunta para a Carol? Tá mudo. Que eu estava por aí. Bom dia, Carol, prazer falar contigo. Eu estava acompanhando aqui o que tu disse, eu acho fundamental isso, né, que as famílias sejam ouvidas, até porque, assim, cada dia que uma mãe de família fica longe dos seus filhos é uma eternidade, assim como os filhos longe da sua mãe, uma mulher longe do seu marido, enfim. Isso é desumano, a gente sabe. A maioria, ou eu diria a totalidade das pessoas sequer deveriam estar presas, no máximo, né, pelo crime de vandalismo, que hoje não vai nem para o regime fechado. E eu queria entender como é que tanto a associação e vocês familiares têm articulado com os parlamentares para que exista essa possibilidade das famílias e de vocês que representam as famílias serem ouvidos, né? Eu não sei sequer se a oposição está sendo ouvida nessa negociação que está sendo feita ou se isso está sendo feito a portas fechadas ali pelo STF e, né, representantes do governo no Congresso. Então, o que a gente sabe são esses boatos que a mídia traz, né? A gente não tem uma confirmação de fato do que está acontecendo internamente.
Porém, todos os senadores que já estão caminhando e ombreando com a gente essa luta, e os deputados também, estão informados da importância das famílias participarem. As famílias, elas estão sendo ouvidas por parte da oposição sempre que há uma oportunidade. O Zuco abre muito esse espaço para a gente, o Sóstenes também, aqui no Senado, o senador Eduardo Girão, o senador Jorge Seife, a senadora Damares. Então, assim, eles sabem que há uma necessidade de ouvir essas famílias, porque são os maiores prejudicados. E como o Marco Antônio mesmo falou, temos casos gravíssimos. A SUAVE emitiu um relatório com os 20 casos de saúde ou de situação ali de mães com filhos pequenos mais graves. Desses 20 casos, já obtivemos a soltura, na verdade, soltura não, conversão em prisão domiciliar, porque eles continuam presos, mas dentro de casa, de 5 desses casos, e hoje a gente já atualizou a lista. O senador Eduardo Girão, inclusive ontem, falou no plenário. Temos um caso que é muito tocante para a gente, que é o caso do seu João Batista, que tem 68 anos, tem uma doença degenerativa grave, que descola os músculos dos ossos ali, e ele está prestes a ficar de cadeira de rodas. Então, está esperando essa decisão do ministro, se ele vai também para a prisão domiciliar, mas como eles, temos vários outros, o Cleito, temos a Débora, a Juliana, que tem filhos menores, e no caso da Juliana especificamente, o ministro disse, ela tem um filho de 7, uma menina de 9, que a menina tem problema de saúde. O ministro disse que ela não era essencial para cuidar das crianças. E isso a gente só vê nos processos do dia 8. É um absurdo. É tudo muito surreal, Satie. Você tem uma pergunta para a doutora Carol? Tenho sim, doutora Carol. Primeiro, é uma honra estar aqui com a senhora e também já aproveito o momento para te parabenizar pelo trabalho que você e tantos outros advogados têm feito por essas pessoas que, infelizmente, estão sendo justiçadas em pleno século XXI por uma justiça totalmente parcial. É o que nós chamamos de judicialização da política e politização da justiça. Ao que me parecia, as coisas iriam se apaziguar com as articulações e interlocuções políticas, que são super salutares e super normal dentro de uma democracia. Político faz política, articulam com outros partidos, com outros espectros, para tentar apaziguar. Ao que tudo indicava, algumas semanas atrás, era que isso estava para acontecer com o pedido de vistas do Luiz Fux e tantas outras coisas que vinham acontecendo. E, do nada, as coisas parecem que estão revirando, está havendo uma reviravolta muito grande, e isso é evidente que mexe com o psicológico de todos. Nós que estamos aqui gozando de uma suposta liberdade, mesmo que em suposta liberdade estamos aqui, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, mas como deve ser para quem está lá? E a senhora que está cuidando de frente, na trincheira, diga para a gente como é lidar com o emocional dessas pessoas e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho de defesa sem com que o emocional de vocês, advogados, sejam abalados. A gente está olhando muito para as vítimas, e sim, precisamos olhar para as vítimas e para essas pessoas que estão presas injustamente. Mas instituições como a ASFAV, o trabalho que vocês vêm fazendo, também nos mostram que vocês que estão na linha de frente trabalhando também podem passar por esse tipo de problema de desânimo e até estresse emocional. Sim, Satie, acontece muito, né? Porque a gente tem um contato direto ali com as pessoas e a gente sabe a realidade que a maior parte da sociedade não sabe. Por exemplo, um preso, ele está há 2 anos sem se olhar no espelho. Isso para a gente, assim, pode ser pouco, mas só sabe quem vive, né? De um preso estar há 2 anos sem ver uma criança perto dele, sem ver um verde da natureza e etc. Isso realmente comove muito a gente e a gente fica meio que esquecido por sermos ali os defensores, né? É muito difícil falar do quem cuida de quem cuida, né? E a gente tem um processo ali de luto também, junto com essas famílias, porque a gente sente a dor deles, não que a gente esteja vivendo dentro,
mas empaticamente a gente sente essa dor, e por conhecer todos os problemas que essas pessoas estão passando, sejam eles familiares, com crianças que estão sofrendo com a falta de um pai ou de uma mãe, ou seja, vidas que foram completamente destruídas, ou a família do Clesão, que perdeu o pai, o provedor da família. Então, isso mexe muito com a gente. Mas a gente procura também fazer o nosso tratamento psicológico ali, buscar apoio de outras pessoas, ter uma rede de apoio ampla para que a gente se sinta mais confortável e mais abraçado para continuar lutando por uma causa que é tão nobre e tão urgente no Brasil. Muito bom. Carol, eu queria deixar aqui consignado também o meu carinho pelo trabalho que a Carol faz e que todo mundo que participa da ASFAV tem envidado, né, esse esforço. É uma luta hoje absolutamente assimétrica. A gente está falando de um sistema que virou um moedor de carne humana. Hoje à noite eu vou ter um debate com um marxista trotskista, divertidíssimo. Mas eu acho que a melhor forma da gente humanizar quem foi perseguido é contando as histórias deles. E vocês estão fazendo um trabalho hercúleo para isso. Já conversamos a respeito de uma parceria com o IFPE, e eu acho que a gente tem o dever no IFPE de construir essa ponte rapidamente com vocês, para a gente também viajar ao Brasil expondo os absurdos que acontecem ainda, que já aconteceram, e como a gente pode trabalhar para que eles não aconteçam novamente. Então, vocês têm relatos de cunho não só de foro íntimo e pessoal, mas vocês estão vendo de perto esse sistema de moedor de carne humana trabalhar. E isso não tem preço. Então, parabéns pelo trabalho, e a gente vai montar uma coisa muito legal juntos, se Deus quiser. Carol, obrigado pela participação aqui no Show da Manhã. Eu que agradeço, e agradeço que vocês fazem esse trabalho também independente, e isso ajuda muito a gente precisa de pessoas como vocês. Muito obrigada. Obrigado pelo carinho. A Carol Siebra. Sigam ela nas redes sociais, Carolina Siebra ADV, no Instagram.